Muy buenas, pues hoy seguimos entonces con nuestra unidad que se llama Por la Ciudad, pero hoy veremos algunos asuntos que, claro, van a ayudarnos siempre a movernos por la ciudad, pero que no están así directamente relacionados, ¿está bien? Podemos usarlos, ya he dicho, pero no son cosas como nombres de establecimientos o direcciones como vimos la clase pasada. Bueno, entonces empezamos hoy con el tema de la hora, ¿vale? Pues bien, ¿cómo preguntar y cómo decir la hora? Vamos a ver, tenemos ahí la pregunta. Entonces, en español, para preguntar qué horas son, nos preguntamos así, repitan conmigo. ¿Qué hora es? Perfecto. Algunas observaciones. Hora e, entonces, es. Lembra que o som é sempre fechado. O, e, ok? Que hora es? E outra coisa, nós perguntamos em português que horas são. Em espanhol, não. Em espanhol, sempre singular. Que hora es? Tá bem? Podemos completar, claro. Que hora es ahora? Que horas são agora, né? Não hace falta, não precisa. Pero, se queréis, podeis completar. Tranquilo? E para contestar, para responder, podemos utilizar o verbo ser como em português. Son las 2 de la tarde ou es la 1. Então, quando nós vamos responder, nós usamos o verbo ser. Se é mais de uma hora, no plural, son las. Usem esse las, tá? Son las 4. Se nós usamos no singular, é uma hora, es la 1. Tranquilo? Bueno, entonces aquí cómo se pregunta y cómo se responde. Para preguntar el horario es un poco diferente, ¿vale? Então, para perguntar o horário, repetir. ¿A qué hora empieza la clase? Muy bien. Entonces aquí para preguntar el horario hay una cosa diferente. Se utiliza esta A, ¿ok? ¿A qué hora? E aí, aqui vai depender do que vocês querem saber a hora, né? Então, a que hora cierra el banco? Que horas fecha o banco? A que hora sale de trabalhar? A que horas você sai do trabalho? Ok? Então, isso aqui, claro, sempre vai mudar de acordo com o que vocês querem saber. Mas lembrem-se, perguntei a hora, usa só o quê? Que hora é? É o que horas são. Perguntou o horário de algo, usa o a. ¿A qué hora? ¿Tranquilo? Para contestar también, entonces utilizamos este a las. ¿Bien? A las 8 de la mañana. La clase empieza a las 8 de la mañana. El banco cierra a las 4 de la tarde. ¿Tranquilo? Este a las en espanhol é como o nosso as com crase. Então, nós dizemos, fecha às 4. Então, nós substituímos exatamente. Cierra a las 4. ¿Tranquilo? Vale, pues bien. Entonces, vamos a seguir. Tenemos aquí algunos horarios y la forma de decirlos. Entonces, yo voy a explicar algunas cuestiones. Bueno, son las 11 en punto. Então, aqui são 11 em ponto. Eu preciso dizer sempre esse em ponto, como em português, não, tá? Mas se eu quiser, o em ponto é em ponto. São as 11 em ponto. Tranquilo? Outra coisa, são as 11:05, normal, como em português, 10:05, 9:05, 8:05. São as 11:15. Então, quando nós temos o 11:15 aqui, é muito comum que eles digam quarto para o número 15. Por quê? Porque é um quarto de hora, tá bom? São 60 minutos, então um quarto de hora é 15, tá? Bom, é comum em todos os lugares, Thaís? Depende, vai depender muito do lugar. Então, vocês podem dizer, são as 11:15 ou son las 11:15, ¿vale? Las dos formas están correctas. Después, son las 11:30. Então, quando nós temos essa meia hora, nós usamos media. Como em português, nós dizemos 11:30, ok?
Pode dizer 11h30? Pode, mas, novamente, é mais comum você usar o média, ok? Então, para horas, o número 15 nós podemos dizer quarto e o número 30 nós dizemos média, ¿vale? Bien, siguiendo por aqui, isto vai cambiar bastante. Por quê? Depois dessa primeira meia hora, nós não vamos mais dizer são 11h35, são 11h40. É como se nós disséssemos em português, falta tantos minutos para tal hora. Então, 11h35, falta 25 minutos para o meio-dia ou para as 12, não é? Nós não dizemos assim, mas eles dizem. E como que eles vão fazer isso? Utilizando a palavra menos, ok? Então, a partir do momento que eu passei dessa primeira meia hora, eu vou dizer son las 11 menos 25. Então, 11h35 é 11 menos 25. Porque são as 12, menos 25. Por que 12 menos 25? Porque quer dizer que falta 25 para as 12, ok? Então, lembrem-se, sempre a próxima hora menos quantos minutos faltam para chegar até ela. 11h45, mesma coisa, son las 12 menos cuarto. Quero dizer que quedam 15 minutos, ou seja, que faltam 15 minutos para o meio-dia, tá bom? Aqui, 11h55, são as 12 menos 5, então faltam 5 para as 12, 5 para o meio-dia, tá ok? Então, sempre lembrem-se, passou de 11h30, meio-dia e meia, enfim, passou dessa primeira meia hora, eu sempre digo, a próxima hora menos, e aí a quantidade de minutos que faltam, ok? Então, 2h45 são as 3 menos quarto, ok? 4h50 são as 5 menos 10, vale? Thaís, mas eu tenho que ficar fazendo conta, é 27, aí eu vou ter que fazer conta. Geralmente os espanhóis arredondam de 5 em 5 minutos e acabam falando a hora sempre assim, ok? Então 27 vai para 25, enfim. Mas é bastante interessante vocês praticarem, porque vocês conseguem trabalhar um pouquinho de matemática também, ok? Então, sei lá, 11h37 são as 12 menos, não sei, 23, vale? Então aí vocês vão praticar bastante, ok? Depois, es la una, como eu tinha dito, então aqui no singular, né, uma hora eu sempre vou dizer, son las dos. Os outros horários sempre no plural, son, ok? Tudo bem? Então, coisas mais importantes a serem lembradas, 15 pode ser chamado de quarto, 30 minutos de meia hora, e aqui a partir dessa primeira meia hora, eu digo a próxima, menos os minutos que faltam. Tudo bem? Então, gravem bastante isso. Outra coisa importante para lembrar para vocês é que o as, lembra que eu falei que é a las em espanhol, né? Então, quando eu digo que eu começo a trabalhar às 8 da manhã, eu digo empiezo a trabajar a las 8 de la mañana. Então, é muito importante vocês lembrarem disso. Tranquilo? Pues bien, vamos a seguir. Outra coisa que vamos a utilizar mucho, hablando de nuestra rutina y cosas así, son los días de la semana, ¿verdad? Los días de la semana en español son un poco diferentes del portugués y hay que decorarlos, no hay otra forma, ¿tranquilo? Entonces yo voy a decirlos y vosotros vais entonces a repetir conmigo. Vamos a ver. Los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con jueves y viernes, la manera de hablar, ¿vale? Son muy diferentes, claro, excepto el fin de semana, sábado y domingo, pero es
es importante que vosotros entonces decoréis esto, habléis bastante para acordaros siempre, ¿vale? Bueno, los días de la semana ahí son todos masculinos, tranquilo en español. En portugués nos tenemos a, terça, a, segunda y en español todo el, ¿vale? Bueno, aquí está esta observación. Entonces, una cosa que va a cambiar son las preposiciones cuando hablamos de los días de la semana. Então, as preposições vão mudar quando nós falamos em dia da semana. Eu já comentei isso com vocês. Embora nós tenhamos preposições muito parecidas, então en, para, com, nós vamos usá-las de forma diferente em muitos casos. Na aula passada mesmo, nós vimos, em português nós falamos vou de carro. Em espanhol, embora exista a palavra de, nós usamos voy en coche, ok? Então, cada caso é um caso, cada assunto usa uma preposição diferente. No caso dos dias da semana, sempre que se utiliza el y los, quando em português usamos na, no, nas, nos, aos ou as. Como assim? Em português eu diria, por exemplo, na segunda-feira vou trabalhar, na segunda. Esse na segunda não vai ser traduzido ao pé da letra para o espanhol. No espanhol, na segunda-feira ficaria el lunes voy a trabajar, ok? Isso com todos os dias da semana. Então, el jueves voy a trabajar, que é a quinta-feira. El sábado voy a trabajar, ok? Então, sempre el. Se for o na ou o no, eu uso sempre el com dias da semana. Se for plural, quando nós falamos que fazemos algo como um hábito, como uma rotina, nós dizemos no plural, não é? Então, eu tenho aulas de espanhol aos sábados. É uma rotina, eu quero dizer que todo sábado eu tenho aula de espanhol. Então, aqui, aos sábados jogo futebol. Los sábados juego al fútbol. Vocês só vão usar los, ok? Não vai traduzir a pé da letra o aos. Tranquilo? A mesma coisa se fosse qualquer outro dia. Então, às terças-feiras, trabalho em outro prédio. Los martes trabalho em outro edifício. Tudo bem? Então, vocês sempre precisam lembrar dessa troca de preposição. Nós não vamos traduzir ao pé da letra, ok? Tudo bem? Bueno, entonces vamos a ver ahora un ejercicio. Tenemos ahí horarios de algunos establecimientos y quiero que miréis con mucha atención mientras leo. Então, enquanto eu leio essas informações, escutem com muita atenção. Museu de América. Horário de martes a sábado de 10 a 15 horas. Tudo bem? Domingos e festivos de 10 a 14h30, Metro Moncloa. Então, aqui são informações para turistas, por exemplo. Metro Moncloa quer dizer que estação de metrô você precisa descer, ok? Depois, el Zoo Aquarium, el zoológico, ¿vale? Horario de lunes a viernes de 10:30 a 18, sábados, domingos y festivos de 10:30 a 19 horas. Autobús 33, entonces hay que coger el autobús 33 para llegar. El Museo del Prado, el horario es de martes a sábado de 9 a 19 horas. Domingos y festivos de 9 a 14 horas. Lunes cerrado. Y Metro Banco de España, la estación donde hay que bajar. Y el Palacio Real, abierto todos los días de 9:30 a 17 horas. Metro Ópera. ¿Todo bien? Estas informaciones son verdaderas. Bueno, tenemos ahí el Museo de América. Importante acordarnos los días de la semana. Martes, entonces, terça-feira, sábado igual, ¿verdad? Domingos, y aquí festivos es como feriados. Existen las dos palabras, festivos y feriados, podéis utilizar, ¿vale? Aquí también lunes a viernes, segunda a sexta, ¿ok? Depois aqui de martes a sábado, de terça a sábado novamente, lunes cerrado, quer dizer, segunda-feira está fechada, e aqui aberto todos os dias, el Palacio Real, ¿vale? Sobre el horario, tenéis aquí 15 horas, 18,
¿Cómo funciona esto? En español, como en português, escrevemos 24 horas, vale? Então, não é como em inglês, que existe AM, PM. Nós vamos escrever sempre 24 horas. Então, se são 7 da noite, eu escrevo 19. Mas, na hora de falar, na hora de ler, eu posso dizer son las 7, ok? Para não confundir, se vocês forem marcar um compromisso, alguma coisa assim, vocês podem fazer então como em português, ok? Vocês podem utilizar 7 de la noche, vale? De la mañana, ok? Então vocês sempre podem usar de la mañana, de la tarde, de la noche, ok? Para não confundir os horários. Mas na hora de escrever, escrevam 19, 18, ¿tranquilo? Bueno, entonces, ¿qué haremos aquí ahora? Quiero que hagáis un ejercicio para contestarme, ¿vale? Intentéis encontrar estas informaciones. ¿A qué hora cierra el Palacio Real? Podéis dar el pause, pensar y hablar en voz alta. Bueno, entonces, volvemos ahora. El Palacio Real cierra a las 5 de la tarde o el Palacio Real cierra a las 17. Tranquilo, era esta la forma más completa de contestar. Claro que hablando a diario la gente podría decir simplemente a las 7. Mas como nós queremos praticar um pouco mais, nós vamos falar essa resposta completa. El Palacio Real cierra a las 5 de la tarde o a las 17, ¿vale? Bueno, perfecto. Después tenemos la pregunta B. Yo voy a leer y otra vez vais a dar el pause para contestar en voz alta. ¿Qué institución no abre los lunes? La institución que no abre los lunes es el Museo del Prado. ¿Bien? Então, vocês poderiam responder dessa forma ou também dizer el Museo del Prado no abre los lunes. ¿Tranquilo? Bueno, perfecto. Entonces, después tenemos ahí, ¿qué horario tiene durante los días festivos el Museo de América? ¿Vale? Bueno, podrías decir entonces, en los días festivos el Museo de América abre a las 10 y cierra a las 2:30 de la tarde. Otra forma de responder, en los festivos funciona de 10 a 2:30, ¿vale? O su horario los días festivos es de 10 a 2:30. No hay problema, hay varias maneras de contestar. ¿Tranquilo? Vale, pues bien. Entonces, ahora vamos a seguir con más ejercicios sobre la hora. ¿Qué hora es? Quiero que miréis los relojes e intentéis responder. A palavra relógio em espanhol é assim, ó. Reloj. Esse J do final vocês vão fazer um som com a garganta mesmo. Reloj, ok? E aí no plural, então, né? Relojes. Ok? Então, vamos a ver. Que hora é? Respondam, é tal hora ou são, né? Então, vamos lá. Dar el pause e pensar y escribir. Bueno, volvemos ahora y este primer reloj aquí entonces son las 8:10, ¿vale? El segundo reloj son las 7:30. Vamos a seguir con esto, ¿eh? Dar el pause y entonces empezar a ver la hora. Bueno, entonces aquí, chicos, son las 8:15. ¿Os acordáis siempre que 15 se puede decir cuarto? Son las 8:15 o son las 8:15. El otro reloj que tenemos aquí son las 9:25. Por quê? Não passou dessa primeira meia hora? Tá aqui no 35. 8:35, então são las 9:25. ¿Ok? Y el último reloj apunta 8:20. Son las 8:20. ¿Bien?
Pues entonces ahora vamos a terminar nuestra clase y espero que hayáis aprendido algo hoy un poco para hablar a diario sobre la hora. Podéis practicar con el horario que estáis viendo la clase y pensar ¿qué hora es ahora? Y pensar en español, cómo decir este horario o no. ¿Todo bien? Vale, entonces nos vemos la otra clase, chicos. Adiós.